A mensagem veio às 11h42 p.m. Uma curta vibração em um telefone que raramente recebia algo exceto ordens de negócios e ameaças de morte. Mas esta era diferente. Era de um número desconhecido. Um número de criança. Ele está batendo na minha mamãe. Por favor, ajude. O chefe da máfia, Matteo Ricci, olhou para a tela. Ele franziu a testa a princípio, pensando que era um erro, um golpe, um número errado. Então outra mensagem de texto chegou. Mais curta, mais trêmula. Eu estou me escondendo. Ele disse que vai matá-la. O fôlego de Matteo parou. Ele tinha visto medo. Ele tinha causado medo. Mas ele nunca tinha visto isso. Uma criança implorando a um estranho porque ela não tinha mais ninguém. Ele digitou apenas 3 palavras. Eu estou a caminho. Sem hesitação, sem perguntas, sem segundas intenções. Seus homens congelaram enquanto ele se levantava, pegou seu casaco e saiu pela porta. Chefe, para onde você vai? Ele não respondeu. Ele não precisava, porque algo nas palavras daquela criança, aquela desesperação trêmula, atingiu uma parte dele que ele pensava ter morrido anos atrás. Enquanto seu carro rasgava as ruas, outra mensagem apareceu. Eu ouço passos. Por favor, se apresse. Matteo apertou o volante. Seu pulso martelava. Luzes borradas passavam. Quando ele chegou ao endereço, ele já sabia. Esta noite, ele não estava chegando como um chefe da máfia. Ele estava chegando como a única esperança que aquela menininha tinha. E o que ele encontrou dentro daquela casa mudou tudo. Fique comigo até o final, porque o que Matteo descobriu naquela sala de estar fará seu coração parar e começar de novo. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo, clicar em inscrever-se e comentar de onde você está assistindo. Agora, vamos começar. Matteo Ricci havia construído seu império sobre um princípio simples. Não confie em ninguém, não ame nada, não sinta nada. Por 23 anos, ele governou as ruas de Boston com um punho de ferro envolto em caro couro italiano. Seu nome sozinho poderia silenciar uma sala cheia de criminosos endurecidos. Sua reputação havia sido esculpida de sangue, traição e o tipo de violência calculada que mantinha homens mais fracos acordados à noite. Mas sentado em seu sedã blindado, correndo por ruas vazias em direção a um endereço que ele nunca tinha visto, Matteo sentiu algo que ele não havia experimentado em décadas. Incerteza. O GPS anunciou 12 minutos para o destino. 12 minutos para uma menininha que poderia não ter 12 segundos. Seu telefone zumbiu novamente. A tela acendeu com outra mensagem que fez seu peito apertar. Eu não consigo mais encontrar a mamãe. Há tanto sangue. Matteo pressionou mais forte o acelerador. O motor rugiu pelo bairro tranquilo enquanto as luzes da rua riscavam como balas douradas. Ele havia dirigido por estas mesmas ruas inúmeras vezes antes, mas nunca assim. Nunca com o peso do medo genuíno esmagando seus pulmões. Você vê, Matteo Ricci não deveria se importar com crianças aleatórias enviando mensagens de texto para números errados. Ele não deveria se importar com nada exceto margens de lucro e expansão de território. Mas naquela noite, acelerando em direção a uma crise que ele não podia controlar ou manipular, ele se viu lembrando de coisas que ele havia passado anos tentando esquecer. 25 anos antes, Matteo havia sido um homem inteiramente diferente. Naquela época, ele usava seu nome de batismo, Michael Rodrigues. Ele morava em um apartamento apertado com sua irmã mais nova, Isabela, e sua mãe, Carmen. Eles eram pobres, mas eram felizes. Carmen trabalhava em turnos duplos em uma fábrica de têxteis, enquanto Michael cuidava de Isabela depois da escola. Ele a ajudava com a lição de casa, fazia seu jantar e a colocava na cama com histórias sobre cavaleiros corajosos e princesas resgatadas. Isabela tinha 8 anos. Ela tinha cachos escuros que balançavam quando ela ria e um sorriso que podia iluminar sua pequena cozinha nas manhãs de inverno mais frias. Ela acreditava que seu irmão mais velho
podia consertar qualquer coisa, resolver qualquer problema, afastar qualquer monstro escondido debaixo de sua cama. Uma quinta-feira à noite, em novembro, Michael estava trabalhando em seu emprego de meio período em uma garagem local quando a ligação veio. Seu chefe lhe entregou o telefone com uma expressão sombria. A voz do outro lado pertencia a um policial. Havia ocorrido um incidente no prédio do apartamento deles. Uma disputa doméstica na unidade ao lado havia escalado para a violência. Tiros foram disparados através de paredes finas. Carmen e Isabela foram pegas no fogo cruzado. Michael largou tudo e correu. Ele correu por ruas que de repente pareciam estranhas e hostis. Ele correu por cantos familiares que agora pareciam lápides, marcando a morte de tudo o que ele já havia amado. Quando ele chegou ao hospital, as luzes fluorescentes pareciam lâmpadas de interrogatório, expondo cada falha, cada momento em que ele não esteve lá para protegê-las. Carmen sobreviveu com ferimentos leves. Isabela não. Michael segurou a mão de sua irmãzinha, enquanto máquinas apitavam ao redor deles como batidas cardíacas mecânicas, contando até o silêncio. Ela parecia tão pequena naquela cama de hospital, tão frágil, como uma borboleta com asas quebradas. Os médicos falavam em tons abafados sobre hemorragia interna e trauma muito severo para seu pequeno corpo superar. Mas antes que as máquinas silenciassem, Isabela apertou a mão dele uma última vez. Ela olhou para ele com aqueles mesmos olhos confiantes que sempre acreditaram que ele podia consertar qualquer coisa. Mike, ela sussurrou, sua voz mal audível acima do equipamento médico. Promete que você vai ajudar outras crianças quando elas estiverem com medo, Michael prometeu. Foi a última conversa que eles tiveram. Após o funeral, algo fundamental mudou dentro de Michael Rodrigues. A parte dele que acreditava em justiça, em imparcialidade, na possibilidade de que pessoas boas pudessem viver vidas seguras morreu com Isabela. O que emergiu daquele luto foi mais frio, mais duro, mais calculista. Ele percebeu que a polícia não podia proteger sua família. A lei não podia salvar sua irmã. O sistema havia falhado com todos que ele amava. Então, Michael decidiu se tornar o sistema. Ele começou pequeno, operando números para apostadores locais. Ele aprendeu como o poder realmente funcionava em seu bairro, quem controlava o quê, onde as verdadeiras decisões eram tomadas. Em 5 anos, ele havia se transformado de irmão enlutado em executor temido. Em 10 anos, ele controlava 3 quarteirões da cidade. Em 15 anos, ele possuía metade da orla. E em algum ponto, Michael Rodrigues desapareceu completamente. O que permaneceu foi Mateo Haiti, um homem que havia construído muros ao redor de seu coração tão espessos que nada podia penetrá-los. Um homem que havia se convencido de que se importar com alguém era um luxo. Ele não podia pagar até esta noite. O GPS anunciou 5 minutos para o destino. Os nós dos dedos de Mateo estavam brancos contra o volante. Outra mensagem de texto chegou. Esta era diferente, mais fraca. Eu acho que vou dormir agora. Eu estou muito cansada. Aquela mensagem atingiu Mateo como um golpe físico. Ele reconheceu o tom imediatamente. Ele já tinha ouvido isso antes na voz de sua irmã durante aquelas horas finais. Era o som de alguém desistindo, do corpo de uma criança desligando-se do trauma e do medo. Não, ele disse em voz alta para seu carro vazio. Não esta noite. Não de novo. Mateo pegou seu telefone e digitou rapidamente enquanto dirigia com uma mão. Fique acordada. Fale comigo. Qual é o seu nome? A resposta veio lentamente. Emma, eu sou Emma. Mas meu nome é Emma, meu nome é Matt. Eu estou quase lá. Você precisa ficar acordada para mim. Você pode fazer isso? Eu vou tentar. Boa menina. Me conte sobre sua mamãe. Qual é o nome dela? Sarah Peterson. Ela faz os melhores biscoitos com gotas de chocolate. Ela me lê histórias todas as noites. Mateo sentiu algo rachar dentro de seu peito. Esta menininha, escondida em terror,
estava falando sobre histórias de ninar e biscoitos. Ela estava falando sobre o tipo de vida normal, bonita que Isabela nunca pôde terminar de viver. O GPS anunciou 1 minuto para o destino. Matel podia ver o endereço. Agora uma pequena casa de 2 andares com uma luz de varanda quebrada e cercas vivas crescidas. A maioria das janelas estava escura, mas ele podia ver movimento bruxuleante lá dentro. Sombras dançando contra cortinas fechadas. Ele estacionou do outro lado da rua e estudou a cena. Nenhum carro de polícia, nenhuma ambulância, nenhum vizinho espiando das janelas. O que quer que estivesse acontecendo dentro daquela casa estava acontecendo em completo isolamento. Emma e sua mãe estavam enfrentando este pesadelo sozinhas. Matel verificou sua arma, ajustou sua jaqueta e saiu do carro. O ar noturno era fresco e parado. Ele podia ouvir sons abafados vindo de dentro da casa, gritos, algo quebrando, a voz de uma mulher implorando. Seu telefone zumbiu mais uma vez. A mensagem de Emma fez seu sangue gelar. Ele me encontrou. Matel moveu-se em direção à casa como um predador, perseguindo a presa. Mas esta noite os papéis estavam invertidos. Esta noite ele estava caçando algo muito mais perigoso do que membros de gangues rivais ou políticos corruptos. Ele estava caçando um monstro que machucava crianças. A porta da frente estava ligeiramente entreaberta, revelando apenas escuridão além. Matel podia ouvir o agressor de Emma movendo-se pela casa, seus passos pesados ecoando contra pisos de madeira, como trovões no silêncio. A voz de um homem, arrastada pelo álcool e pela raiva, proferia ameaças que faziam a mandíbula de Matel cerrar. Saia, sua pirralha! Você acha que pode se esconder de mim para sempre? O telefone de Matel vibrou. Emma havia enviado uma última mensagem. Apenas 2 palavras que quase o levaram aos joelhos. Ajuda, mamãe. Ele deslizou pela porta da frente sem fazer barulho. A casa cheirava a cerveja velha, fumaça de cigarro e outra coisa. Algo metálico que Matel reconheceu imediatamente. Sangue. Sangue fresco. A sala de estar era uma zona de desastre. Móveis virados, porta-retratos estilhaçados pelo chão, fotos de família rasgadas e espalhadas como folhas caídas. No centro de tudo, jazia Sarah Peterson, a mãe de Emma. Ela estava inconsciente, seus cabelos loiros emaranhados com sangue, sua respiração superficial e difícil, mas ela estava viva. Matel ajoelhou-se ao lado dela, verificando seu pulso com o mesmo toque gentil que ele havia usado uma vez para confortar Isabela. A batida cardíaca de Sarah estava fraca, mas constante. Ela havia levado uma surra brutal, mas sobreviveria se recebesse atenção médica logo. Passos pesados trovoaram pelo corredor. O homem estava se aproximando de onde Emma estava escondida. Matel podia ouvi-lo abrindo portas, xingando quando encontrava armários e banheiros vazios. Eu sei que você está em algum lugar aqui, sua praga. Quando eu te encontrar, você vai desejar nunca ter pegado aquele telefone. Matel levantou-se lentamente, cada músculo em seu corpo enrolado como uma mola, pronto para liberar 23 anos de violência controlada. Isso não era mais negócio. Isso não era sobre território, ou respeito, ou medo. Isso era pessoal de uma forma que atingia as partes quebradas de sua alma e exigia justiça. O agressor apareceu no final do corredor. Ele era um homem grande, provavelmente uns 1,90 m, com braços como troncos de árvores e mãos manchadas com o sangue de Sarah. Seu nome era Derek Walsh, embora Matel ainda não soubesse disso. O que Matel pôde ver imediatamente foi o tipo de brutalidade covarde que mirava os indefesos, os vulneráveis, os inocentes. Derek congelou quando viu Matel parado em sua sala de estar. Por um momento, confusão cintilou em suas feições embriagadas. Isso não era o que ele esperava encontrar. Isso não era um vizinho ou um policial ou algum cidadão preocupado que recuaria quando ameaçado. Isso era outra coisa inteiramente. Quem diabos é você?
Derek arrastou as palavras, balançando ligeiramente em seus pés. Isso não é seu negócio, amigo. Saia da minha casa antes que eu te jogue para fora. Mateo não disse nada. Ele simplesmente estudou Derek com a mesma fria calculação que ele havia usado uma vez para avaliar rivais de negócios antes de destruí-los. Ele catalogou fraquezas, mediu distâncias, calculou exatamente quanta força seria necessária para neutralizar esta ameaça permanentemente. Eu disse para sair. Derek rugiu, tropeçando para frente com os punhos levantados. Mateo moveu-se como um relâmpago, atingindo a água. Um momento, Derek estava investindo contra ele. No seguinte, ele estava de costas com a mão de Mateo enrolada em sua garganta. A velocidade e precisão da derrubada foi cirúrgica, profissional, aterrorizante em sua eficiência. Ouça com muita atenção, Mateo disse, sua voz mal acima de um sussurro. Eu vou te fazer uma pergunta, e sua vida depende de me dar a resposta certa. Onde está a menininha? Os olhos de Derek saltaram enquanto ele lutava contra o aperto de Mateo. Ele tentou falar, mas apenas conseguiu sons de engasgos. Mateo afrouxou o aperto apenas o suficiente para permitir palavras. Eu não sei do que você está falando. Derek ofegou. Resposta errada. O aperto de Mateo se apertou novamente. Desta vez com pressão suficiente para fazer a visão de Derek começar a embaçar nas bordas. Deixe-me reformular isso. Emma Peterson, 8 anos, cabelo loiro, provavelmente escondida em algum lugar nesta casa enquanto você a aterrorizava e batia na mãe dela até ela ficar inconsciente. Onde ela está? A menção do nome de Emma pareceu penetrar o cérebro encharcado de álcool de Derek. Sua expressão mudou de confusão para algo próximo ao medo. Não medo de Mateo. Ainda não. Mas medo de que seu segredo estivesse exposto. Ela provavelmente está lá em cima, ele ofegou. Olha, cara, isso é tudo um mal-entendido. Sarah é minha namorada. Nós tivemos uma briga. As coisas saíram do controle. Mas Emma nem é minha filha. Eu estava apenas tentando discipliná-la. A outra mão de Mateo moveu-se para sua jaqueta. Os olhos de Derek se arregalaram quando ele vislumbrou a arma guardada ali. De repente, a gravidade de sua situação ficou cristalina. Por favor, Derek sussurrou. Eu não queria que as coisas chegassem a este ponto. Nem eu, Mateo respondeu. Mas antes que ele pudesse fazer seu próximo movimento, uma pequena voz chamou lá de cima, fraca, assustada, mas inconfundivelmente viva. Matt, é você? Emma. Ela se lembrou do nome que ele lhe deu em sua conversa de texto. Ela estava chamando por ele como se ele fosse algum tipo de herói, algum tipo de salvador que poderia fazer todos os monstros irem embora. Mateo sentiu algo mudar dentro de seu peito. A mesma rachadura que havia começado em seu carro se alargou em uma fissura que ameaçava abrir completamente suas paredes cuidadosamente construídas. Eu estou aqui, Emma. Ele chamou de volta. Você está segura agora. Desça quando estiver pronta. Derek tentou lutar sob o aperto de Mateo, mas era como tentar mover uma montanha. Você não entende, ele implorou. Essa criança não tem sido nada além de problema desde que o pai dela morreu. Sarah não consegue controlá-la. Alguém tem que ensiná-la a respeitar. Respeito? A voz de Mateo carregava o tipo de calma mortal que havia precedido algumas de suas mais violentas decisões de negócios. Você quer falar sobre respeito? Ele se inclinou mais perto, seu rosto a centímetros do de Derek. Deixe-me falar sobre respeito. Respeito é o que uma criança deve sentir quando está segura em sua própria casa. Respeito é o que uma mãe deve esperar quando está tentando proteger sua filha. Respeito é o que você deveria ter demonstrado antes de decidir aterrorizar uma família. Passos nas escadas, leves, hesitantes, mas se aproximando. Emma estava descendo para encontrar o estranho que havia respondido ao seu pedido desesperado de ajuda. Mateo tomou uma decisão que assombraria Derek Walsh pelo resto de sua vida consideravelmente encurtada. Ele o puxou de pé
e o arrastou para a cozinha, fora do campo de visão de Emma. O que aconteceria em seguida determinaria se Derek viveria para ver outro nascer do sol, mas não aconteceria na frente de uma criança traumatizada. Emma, Mateo chamou por cima do ombro. Fique com sua mamãe. Eu vou chamar uma ambulância. Tudo vai ficar bem agora. Enquanto ele empurrava Derek para a cozinha, Mateo vislumbrou Emma Peterson pela primeira vez. Ela estava no pé da escada como um fantasma, seu pequeno corpo tremendo em pijamas decorados com unicórnios de desenho animado. Seu cabelo loiro estava emaranhado, seus olhos arregalados com o tipo de terror que nenhuma criança deveria experimentar. Mas ela estava viva, ela estava respirando. Ela estava olhando para ele com a mesma expressão de confiança que Isabela havia usado todos aqueles anos atrás. Obrigada por ter vindo, Emma sussurrou. Aquelas 5 palavras quase destruíram Mateo completamente, porque naquele momento ele percebeu que isso não era sobre vingança, ou justiça, ou acerto de contas. Isso era sobre cumprir uma promessa que ele havia feito a uma menina de 8 anos morrendo 25 anos atrás. Isso era sobre ajudar outras crianças quando elas estavam com medo. A porta da cozinha se fechou atrás deles, e Derek Walsh se viu cara a cara com um homem que acabara de se lembrar de como era ter algo que valia a pena proteger. Na cozinha, longe dos olhos inocentes de Emma, Derek Walsh descobriu o que significava enfrentar um homem que não tinha mais nada a perder e tudo a proteger. A luz fluorescente acima tremeluzia como um batimento cardíaco moribundo, lançando sombras que dançavam pelo rosto aterrorizado de Derek. Mateo pressionou Derek contra o balcão da cozinha com precisão cirúrgica. Cada movimento era calculado, controlado, proposital. Isso não era a raiva selvagem de um bandido de rua ou a violência desesperada de alguém lutando pela sobrevivência. Esta era a aplicação metódica de força por um homem que havia aperfeiçoado a arte de fazer pessoas desaparecerem. Você tem 30 segundos para se explicar, Mateo disse, sua voz tão baixa que era quase casual. E eu sugiro que você escolha suas palavras com muito cuidado, porque elas podem ser as últimas que você vai proferir. As mãos de Derek tremiam enquanto ele tentava formar palavras. O álcool que havia alimentado sua brutalidade anterior agora trabalhava contra ele, tornando seus pensamentos lentos e sua língua grossa. Olha, eu sei como isso parece, mas você não entende a situação toda aqui. Me ilumine. Sarah está me vendo há 6 meses. Desde que o marido dela morreu naquele acidente de carro, ela tem sido um desastre. Não consegue controlar a criança. Não consegue pagar suas contas. Não consegue manter a casa em ordem. Eu tenho ajudado ela, sabe, dando dinheiro a ela, consertando as coisas por aqui, tentando ser uma figura paterna para Emma. A expressão de Mateo nunca mudou, mas Derek podia sentir algo mudando no ar ao redor deles, algo perigoso se formando como pressão antes de uma tempestade. Prossiga, Mateo disse. Esta noite foi diferente. Sarah estava bebendo e nós tivemos uma discussão sobre o comportamento de Emma. A criança tem agido estranho desde que o pai dela morreu, respondendo, recusando-se a fazer tarefas, ficando fora depois do toque de recolher. Sarah me pediu para ajudar a discipliná-la, mas quando eu tentei falar com Emma, ela foi respondona comigo. Derek fez uma pausa, avaliando a reação de Mateo. A completa imobilidade do homem diante dele era mais aterrorizante do que qualquer grito ou ameaça poderia ter sido. Então você bateu em uma mulher inconsciente e aterrorizou sua filha de 8 anos, Mateo declarou. Não era uma pergunta. Não era para ter ido tão longe. Sarah se meteu entre nós quando eu estava tentando ensinar Emma a ter algum respeito. Ela começou a me bater, arranhando meu rosto, gritando como uma banshee. Eu a empurrei, talvez um pouco forte demais, e ela caiu e bateu a cabeça na mesa de centro. Foi um acidente. E Emma, a voz de Derek baixou para mal acima de um sussurro. Ela viu tudo, começou a gritar e chorar,
dizendo que ia chamar a polícia. Eu não podia deixar ela fazer isso. Eu tenho mandados, cara. Pensão alimentícia não paga, acusações de agressão da minha ex-esposa. Se a polícia aparecesse, eu estaria de volta na cadeia do condado antes da manhã. Mateo absorveu esta informação como um computador processando dados. Cada detalhe, cada desculpa, cada justificativa que Derek ofereceu apenas confirmava o que ele já sabia. Isso não era um crime passional ou um momento de mau julgamento. Este era o padrão de comportamento de um predador que vinha escalando sua violência até que alguém finalmente o parasse. Então, você perseguiu uma criança traumatizada em sua própria casa? Mateo continuou. Você destruiu seu senso de segurança, sua confiança nos adultos que deveriam protegê-la, e você fez tudo isso para se salvar de enfrentar as consequências de seus crimes anteriores. Quando você coloca assim, soa pior do que foi. Não, Mateo disse, finalmente permitindo um indício de emoção rastejar em sua voz. Isso soa exatamente como o que foi. Na sala de estar, eles podiam ouvir a voz suave de Emma falando com sua mãe inconsciente. Ela estava contando a Sarah sobre o homem bom que veio ajudá-las, prometendo a ela que tudo ficaria bem agora, implorando para ela acordar para que pudessem ir tomar sorvete amanhã, como haviam planejado. O som daquela pequena voz tão cheia de esperança, apesar de tudo o que ela havia suportado, quebrou algo fundamental dentro de Mateo. Todas as paredes que ele havia construído, todas as barreiras que ele havia erguido para manter o mundo à distância, desmoronaram em um instante. Ele pensou nos momentos finais de Isabela, como ela o havia feito prometer ajudar outras crianças assustadas. Ele pensou em todos os anos que ele havia passado se convencendo de que aquela promessa era impossível de cumprir, que se importar com alguém só levaria a mais dor. Mas Emma Peterson o havia provado errado. Sua mensagem de texto desesperada havia atravessado a escuridão de seu isolamento cuidadosamente construído e o lembrado de quem ele costumava ser, de quem ele ainda poderia escolher se tornar. Derek, Mateo disse, sua voz assumindo uma qualidade inteiramente diferente. Eu quero que você entenda uma coisa. Em minha linha de trabalho, eu encontrei todo tipo de criminoso que você pode imaginar. Traficantes de drogas que envenenam comunidades, agiotas que destroem famílias, assassinos de aluguel que encerram vidas por dinheiro. Mas você sabe o que eu aprendi em todos os meus anos fazendo isso? Derek balançou a cabeça, muito aterrorizado para falar. Os piores monstros não são os que matam por negócios, são os que machucam crianças por prazer. O telefone de Mateo zumbiu. Uma mensagem de texto de um de seus tenentes verificando sua localização. Ele a ignorou completamente. Esta noite, o império de negócios que ele havia passado décadas construindo parecia menos importante do que a menina de 8 anos no quarto ao lado, que havia confiado em um estranho para salvar sua vida. Aqui está o que vai acontecer, Mateo continuou. Você vai sair por aquela porta dos fundos e desaparecer desta cidade para sempre. Você nunca mais vai contatar Sarah Peterson. Você nunca mais vai chegar a 10 milhas de Emma Peterson. Você vai encontrar um novo lugar para viver, um novo emprego, talvez até um novo nome se você for esperto. Os olhos de Derek se arregalaram com esperança. Essa não era a sentença de morte que ele esperava. Mas, Mateo acrescentou, e aquela única palavra carregava peso suficiente para esmagar o alívio de Derek por completo. Se eu alguma vez souber que você encostou em outra mulher ou criança, se seu nome cruzar minha mesa em conexão com qualquer tipo de violência doméstica, se você sequer levantar a voz para alguém mais fraco do que você, eu vou te encontrar. Mateo se inclinou mais perto, sua voz caindo para níveis quase inaudíveis. E quando eu te encontrar, Derek Walsh, o que eu vou fazer com você fará esta noite parecer uma conversa gentil entre amigos. Nós nos entendemos. Derek assentiu freneticamente, suor escorrendo em sua testa, apesar do ar frio da noite. Bom,
Agora saia da minha vista antes que eu mude de ideia sobre deixar você sair dessa. Derek correu cambaleando em direção à porta dos fundos, suas mãos tremendo tanto que ele mal conseguia girar a maçaneta. Enquanto ele saía para a escuridão além, Mattel deu um último aviso. Derek, o relógio começa agora. Você tem 24 horas para ter ido embora desta cidade. 25 horas a partir de agora. Se você ainda estiver aqui, nossa conversa continua. Permanentemente, a porta bateu, deixando Mattel sozinho na cozinha com o peso de sua decisão. Ele havia deixado Derek viver, mas não por misericórdia. Ele havia deixado Derek viver porque matá-lo teria sido a solução fácil, a solução antiga. Esta noite pedia algo diferente. Esta noite pedia o tipo de justiça que dava segundas chances, enquanto deixava as consequências cristalinas. Mattel pegou seu telefone e discou um número que ele sabia de cor. A doutora Elizabeth Chain atendeu no segundo toque apesar da hora tardia. Mattel, o que há de errado? Eu preciso de um favor, Elizabeth. Uma mulher chamada Sarah Peterson, inconsciente de trauma na cabeça, provavelmente concussão. Ela precisa de atenção médica imediata, mas sem perguntas, sem relatórios policiais. Onde você está? Mateo lhe deu o endereço. A doutora Chain havia sido sua médica pessoal por 15 anos, e ela entendia as regras não ditas de seu arranjo. Ela tratava suas lesões, as lesões de seus homens e ocasionalmente as lesões de pessoas que precisavam de ajuda, mas não podiam envolver as autoridades. Eu estarei lá em 20 minutos, ela disse. Isso está conectado a negócios? Não, Mateo respondeu, surpreendendo-se com a honestidade daquela resposta. Isso é pessoal. Após encerrar a ligação por último, Mateo voltou para a sala de estar onde Emma estava sentada ao lado de sua mãe, segurando a mão de Sarah e sussurrando encorajamento gentil. A visão de sua pequena figura mantendo uma compostura tão corajosa diante de um trauma inimaginável o lembrou tão poderosamente de Isabela que ele teve que se firmar contra a moldura da porta. Emma olhou para cima enquanto ele se aproximava. Seus olhos estavam vermelhos de chorar, mas havia algo mais ali também. Alívio, gratidão, confiança. Ele se foi? Ela perguntou baixinho. Ele se foi. Mateo confirmou. Ele não vai voltar. Mamãe vai ficar bem? Mateo ajoelhou-se ao lado de Emma, abaixando-se ao nível dos olhos dela, assim como ele havia feito com Isabela tantos anos atrás. Eu chamei uma médica muito boa. Ela vai cuidar de sua mamãe e ter certeza de que ela vai melhorar. Emma assentiu, aceitando esta promessa com a fé simples que as crianças possuem antes que o mundo as ensine a duvidar. Matt, ela disse usando o nome que ele havia lhe dado durante a conversa de texto. Por que você veio nos ajudar? Você nem nos conhece. A pergunta o atingiu como um golpe físico. Como ele poderia explicar a uma criança de 8 anos que sua mensagem desesperada havia atravessado décadas de luto enterrado e reacendido partes de sua alma que ele pensava estarem mortas para sempre? Como ele poderia dizer a ela que ajudá-la era realmente sobre honrar uma promessa que ele havia feito a outra menina que não viveu para ver seu 9º aniversário? Por que, ele disse finalmente, alguém muito importante uma vez me fez prometer ajudar crianças quando elas estivessem com medo. Quem era? Minha irmã. O nome dela era Isabela. Emma pareceu considerar isso seriamente. Ela é legal? Ela era a pessoa mais legal que eu já conheci. Onde ela está agora? Mateo sentiu lágrimas ameaçando nos cantos de seus olhos pela primeira vez em 25 anos. Ela está no céu, mas eu acho que ela teria gostado muito de você. Emma estendeu a mão e pegou a dele com o mesmo gesto de confiança que Isabela havia usado durante aqueles momentos finais no hospital. O contato enviou ondas de choque através das defesas emocionais cuidadosamente controladas de Mateo. Eu estou feliz que você cumpriu sua promessa a ela. Emma disse simplesmente. Naquele momento, Mateo percebeu que tudo em sua vida havia levado a este ponto. Toda a violência, todo o poder,
Todo o medo que ele havia acumulado ao longo dos anos de repente parecia uma preparação para algo maior. Ele havia construído um império de escuridão. Mas esta noite, aquele império havia servido à luz. Luzes de carro varreram as janelas da frente. A Dr. Chen havia chegado com seu equipamento médico e sua discrição intacta. Logo, Sarah receberia os cuidados de que precisava e Emma teria sua mãe de volta. Mas Mateo sabia que seu envolvimento na vida delas estava apenas começando, porque pela primeira vez em décadas, ele havia encontrado algo que valia a pena proteger, que não tinha nada a ver com território ou margens de lucro ou respeito conquistado através de intimidação. Ele havia encontrado uma família que precisava dele. E talvez mais importante, ele havia encontrado seu caminho de volta à promessa que ele havia feito a Isabela todos aqueles anos atrás. A promessa que transformaria não apenas a vida de Emma e Sarah, mas a dele próprio de maneiras que ele ainda não conseguia imaginar. Enquanto a doutora Chen trabalhava em Sarah e Emma assistia ansiosamente do sofá, Mateo saiu para fazer outra ligação. Esta poria em movimento mudanças que se espalhariam por sua organização e além. Vincent, ele disse quando seu segundo em comando atendeu, eu preciso que você organize algo. Um fundo fiduciário completamente anônimo o suficiente para cobrir a mensalidade da faculdade e as despesas de moradia para uma jovem. Chefe, o que está acontecendo? Eu estou cumprindo uma promessa, Mateo respondeu. E Vincent, libere minha agenda para as próximas semanas. Eu tenho alguns negócios pessoais para resolver. Pela primeira vez em 25 anos, Mateo Haidt estava colocando a família em primeiro lugar. E a menininha que havia enviado uma mensagem de texto desesperada para um número errado, estava prestes a descobrir que, às vezes, os anjos da guarda mais inesperados vêm vestindo ternos caros e carregando o peso de suas próprias histórias de redenção. A noite estava longe de terminar, mas tudo já havia mudado. Porque às vezes é preciso a coragem de uma criança para lembrar um homem perdido de quem ele sempre deveria ser. 6 meses depois, Emma Peterson estava na porta de seu novo quarto, observando através de janelas limpas e brilhantes, enquanto crianças brincavam no bairro seguro para onde Mateo as havia discretamente mudado. Sarah havia se recuperado completamente. Seus hematomas há muito tempo haviam desaparecido. Seu sorriso havia retornado. Mas a verdadeira transformação pertencia ao homem que havia respondido à mensagem de texto desesperada de uma criança. Mateo visitava todos os domingos, não como o temido chefe do crime de Boston, mas como tio Matt, o homem que ensinava a Emma a jogar xadrez e a ajudava com sua lição de casa. Ele havia cumprido sua promessa de Isabela de maneiras que ele nunca imaginou ser possível. O império que ele havia construído através do medo agora servia a um propósito diferente, protegendo famílias como Sarah e Emma dos monstros que espreitavam nas sombras. Derek Walsh havia desaparecido naquela noite, assim como Mateo prometeu que aconteceria. A notícia se espalhou pelo submundo do crime sobre o que acontecia com homens que machucavam crianças na cidade de Mateo Haidt. A mensagem era clara e absoluta, mas a mudança mais profunda não estava nas ruas de Boston ou na casa dos Peterson. Estava no próprio Mateo. Ele havia descoberto que o coração mais duro podia escolher o amor em vez da vingança. Que a alma mais sombria podia encontrar redenção na confiança inocente de uma criança que precisava ser salva. A mensagem de texto desesperada de Emma havia sido enviada para o número errado. Mas às vezes o número errado acaba sendo exatamente a pessoa certa no momento certo. Às vezes a salvação vem dos lugares mais inesperados, vestindo ternos caros e carregando o peso de promessas feitas a crianças moribundas. Obrigado por assistir e lembre-se de se inscrever para mais histórias verdadeiras incríveis que provam que mesmo os corações mais partidos podem se curar quando têm a chance de proteger algo precioso.